Na atividade de hoje, a gente fez uma apresentação a partir de 3 materialidades que cada artista trouxe. A gente conseguiu se conectar e se apresentar a partir de coisas que são muito mais subjetivas e simbólicas para nós. Em vez de fazer uma apresentação onde a gente fala o nosso nome, nossa mini bio, a gente consegue se afetar, a gente consegue achar pontos de concordância, né? Pontos de aproximação. Eu entendi que trazer esses materiais, que às vezes podem ser um simples objeto, são coisas onde a gente consegue se comunicar muito mais do que talvez a palavra propriamente dita, né? Peguei um pedacinho de tronco porque a natureza faz muito parte da minha criação. Minha pesquisa ela é muito voltada para esse lance de como que a arte de rua é um catalisador, né, de subjetividades negras, como que a arte pode ser esse espaço, né, da gente se entender, se enxergar e descobrir quem a gente é. Teve uma vez que eu matei aula, eu olhei de longe assim, eu falei, caraca, quantas árvores cortadas. Aí depois que eu fui me ligar que era tipo um cinema ao ar livre, enfim. Tento trabalhar com barro como se fosse um arquivo de memória. Meu trabalho, ele fala sobre ancestralidade, sobre o corpo, sobre o território, sobre o Maranhão, sobre a minha terra, né, sobre os meus familiares. Eu peguei essa fotografia, eu acho que eu me vejo muito nela, vejo a minha família, vejo os meus, vejo a minha casa. Trabalho que é muito voltado para a área da ilustração, da criatividade, da fantasia, pensando moda e referências da minha criança anterior, né? Bom, peguei essa lumináriazinha aqui porque eu preciso sempre de luz na minha caminhada. Estamos aqui a conversar assuntos e entender a melhor forma de comunicar como é que a gente faz para construir o futuro. Quando a gente sair daqui no nosso território, para as pessoas que estão ao nosso entorno. E tenho graça também por estar representando a cultura hip hop. E em comunidade a gente aplica o hip hop, a justiça climática, podendo propor para a galera de poesia, experiências de música, experiências que são experimentais. Eu peguei essas 3 paradas aqui e em conjunto porque elas me remetem a um parceiro de trabalho que eu tive numa época muito importante de autoconhecimento artístico, de se entender nesse lugar, né? Isso aqui me remete a essas provações. A parte que eu vim explorar aqui é a construção de instrumentos com materiais reutilizáveis, reciclados, naturais, enfim, o material que a gente tiver. Essas condições mais estreitas de trabalho é uma coisa que no início eu sentia que me limitava, mas hoje eu vejo que isso força um pouco você a sair um pouco da zona, né? Testar outros processos. É meio óbvio em retrospecto, né? Mas com o tempo a dificuldade acaba virando uma plataforma, assim. Tudo eu peguei essa terra aqui porque me lembra chão, me lembra realidade, tá ligado? Quando a gente fala, puta, cabeça nas nuvens. E é totalmente oposto quando a gente tá com o pé na terra mesmo. Confesso que eu cheguei aqui pensando como que, sendo artista, eu seria importante pra isso. Fiquei tipo, eles podem estar viajando, confiando em mim assim, mas se eles estão confiando, então eu vou confiar também, sabe? Como que eu sou da favela, faço arte favelada? Como que eu vou ser importante pra essa parada? O que eu faço pra unir isso? E aí eu comecei a pensar, né, como essas questões me atravessam. E o lápis com o caderno é essa poesia e simbologia da materialidade, do grafite, do lápis. Oferecer essa plataforma que é essa imaterialidade da imaginação, que tem tudo a ver com o que nós artistas precisamos fazer. Eu sou mineiro de Belo Horizonte, sou padrinho de 6 crianças. Agora estou como o estrategista-chefe da COP30, mas também sou um amante de arte contemporânea e um prático de arte contemporânea também. Um grande crente no poder da arte de transformação. Isso me chama muita atenção porque a brutalidade dessa casca super firme junto com o urucum, com a casca do urucum muito fininha e delicada por dentro, deu um contraste de texturas, mas de sutileza com o bruto, que eu dei uma mini pirada. Para chegar em moda foi um processo também muito maluco, de muita influência de arte na minha família e parti de uma Bruna muito mais artista para uma Bruna empreendedora. Comecei a me envolver muito mais com o lado de impacto do que eu estava trabalhando. Eu decidi migrar para fazer uma transição de carreira para o terceiro setor e trabalhar com o clima. Peguei isso aqui também, que achei a figura muito interessante, esse instrumento também muito maneiro. E eu tô numa fase que eu tô me dedicando mais a entender a música, que conecta os dois, assim. Me considero um artista inquieto. Iniciei na pintura através do grafite, pichação, muralismo. Misturei isso com pinturas de técnica de pintura a óleo, acrílica. Eu comecei a pintar com lama, pegar a lama poluída, fazer um processo de despoluir a lama do mangue e trazer
trazer isso pra pintura. E sempre gostei de música, né? Eu vim do hip hop. Eu uso as ferramentas que estão ao meu redor, assim. Seja vídeo, seja produção musical, seja contar histórias, tocar tambor. Aí depois eu vi essas pétalas, essas florzinhas em algum cantinho aí, meio quase que desaparecendo em cima da mesa. Mas acho que também pensa muito sobre essa memória da terra e essa vida, às vezes, muito frágil da flor. O ciclo, às vezes, é muito pequeno, mas também é muito vital e muito necessário. Penso muito a partir de fotografia, do desenho, da instalação, do audiovisual. Venho pensando em imagens, né? Não só como um lugar de documentação, mas também como um lugar de ficção. Como que a gente pode ficcionar esse tempo. A Handicam, porque eu me identifico sempre que eu vejo uma câmera, eu gosto de audiovisual, acho que é importante, é uma câmera fácil de usar, de documentar. É importante a gente documentar para criar memórias e poder acessar depois. Eu gosto de usar muito a luz como ferramenta, como veículo. Eu acredito que é uma forma de sensível, assim, que ela realmente leva para um lugar mais de fantasia, brinca com esse imaginário de trocar com a natureza. Vou com um projetor pro meio da natureza e começo a brincar com esses elementos. Eu acho que essa é a parte mais gostosa pra mim do processo, trocar ideia com artistas que eu admiro pra caramba, sabe? As coisas foram se encontrando e se relacionando. Quando eu ajudei a Tainá, eu fiquei pensando muito, né, sobre a espiritualidade que existe na natureza. É a nossa riqueza, né? É o nosso chão, é o nosso território. Em um outro momento, conversando muito com Ruth, de ter contado um pouco pra ela sobre algumas histórias, do que eu tava pensando em relação a essas imagens, e ela ter trocado comigo coisas familiares, que coisas familiares pra mim também eram muito importantes, e como que isso traçou um lugar de que ela vai narrar esse vídeo, né? Ela não participou na hora de gravar isso, mas ela entrou num momento muito necessário para que o trabalho acontecesse. Muitas pessoas que eu já conhecia, que meu trabalho já se atravessaram em outros momentos, assim, dentro dessa trajetória. Foi muito massa estar de novo com essas pessoas, mas também estar com pessoas novas, né? Me identifiquei muito com o B, assim, nesse lugar. Pensar natureza, tecnologia. A natureza é uma tecnologia, mas quando a gente vai pensar tecnologia digital e como que as dimensões podem se transpor, né, se diluírem, se dilatarem, né? Que já mexeu comigo de forma objetiva e prática, assim, no momento que a Tainá estava exibindo o filme dela de videoarte conceitual e que a gente produziu junto, que a gente desenvolveu junto. Foi muito divertida a troca com ela e de compartilhar essa experiência de levar o audiovisual para diferentes texturas, né, da botânica, do planeta. Eu acho que foi inspirador para continuar fazendo isso, atuando, mas por outro lado também tá aqui com tantas pessoas tão legais, cara, com tanto afeto desde o momento do convite. Minha primeira residência, eu nunca consegui entrar para uma residência artística, apesar de já ter me inscrito. Eu não esperava que fosse o que tá sendo, eu esperava que fosse, sim, ser muito legal e tal, mas tá sendo muito além do que eu imaginava que seria. Tá sendo uma residência, além de artística, tá parecendo muito familiar. Uma coisa que eu reparei que uniu todo mundo de cara foi o esporte. Duas pessoas pegaram a raquete do Badminton, chamam de Bad Nelson, que é muito melhor. Ficamos jogando e tal, tipo, aquilo ali passou a unir. Então o esporte, a diversão, a coletividade já começou a acontecer ali. Talvez um dos meus principais aprendizados seja a necessidade de sustentar o desconforto. A mensagem que a gente precisa trazer com a emergência climática não é uma mensagem fácil. A gente precisa colocá-la na sala, trazer as informações, provocar o soco no estômago, mas também que seja um convite para a mudança. Essas redes, assim, esses aprendizados e as pessoas, assim, são o que eu mais vou levar daqui. Acolhimento, né? A gente não se sente sozinho, assim. São várias pessoas que também sonham com um mundo melhor. É muito produtivo, vai se complementando, né? Os trabalhos vão se criando. Como com o Bernardo já tem experiência no videomapping, aí já vai produzindo junto com ele, já pensa junto. O Murilo é músico, também flerta com a música, aí vamos fazer um beat junto. O Bernardo já é músico, eu também flerto com a música, aí vamos tocar junto. A gente pôde, de fato, trabalhar a criatividade, porque às vezes num lugar que seja na cidade com muito ruído, não é só ruído sonoro não, vício em tela é ruído, notificação é ruído, tudo isso faz com que a gente perca o nosso foco. Quando a gente vem pra cá, a gente se une, né, no nosso momento de interagir, e a comunhão, principalmente quando a gente tá ali comendo, e ter a digestão saudável, não só da comida, mas das nossas ideias também. O almoço só bom pra tá, gente, eu amei. Gostei muito, tá? O pessoal que tá cozinhando. Tô falando até de boca cheia. Muito obrigado, Visão Coop. Beijo pra vocês. Esses 3 dias eu acho que foram muito importantes, assim. Eu me
Eu me emocionei muito, assim. Eu acho que me deixei afetar muito pelas pessoas também, sabe? Outras histórias, outras vivências. Uma coisa que eu acho que foi comum a todos nós, assim, da importância da gente conseguir parar, sabe? Tá em comunidade e tá falando sobre a gente, sobre as coisas que a gente passa, sobre dores, dificuldades, mas também celebrar a nossa existência. Da gente ter momentos de lazer também, de arte, sabe? De só estar um do lado do outro. A gente teve a oportunidade de errar, de experimentar, de fazer pela primeira vez com uma pessoa que a gente não conhece. Fez com que a gente se encontrasse, se reencontrasse também. Toda vez que a gente faz um lugar isolado, né, um microcosmo assim, à parte do que tá do resto do mundo, né, do que tá acontecendo, eu acho que a tendência das pessoas é dar uma reiniciada, né, nos sentidos mesmo, né? Você correndo o risco de ser clichê, você meio que se reconecta mesmo, né? Estranho, né? Um recomeço aqui com a proposta, com a promessa de um novo recomeço quando a gente for embora daqui. E eu acho que é essa perspectiva artística que eu carrego daqui, de conhecer outras visões, outros processos, né, de cada um processo individual, da galera do desenho, da pintura, da escultura, né, do vídeo, da música. Parece um self-service, sabe? Você passa assim tudo ali na tua frente. Um momento muito importante pra mim aqui durante a residência foi no momento do primeiro dia, na hora de dormir. Eu e as meninas, a gente já tava tipo, não, vamos dormir, todas deitadinhas. E a gente começou a rir, conversar, lembrar da nossa adolescência, sabe? Isso é muito legal, porque a gente se sente segura, sabe? Num espaço seguro, num espaço confortável. Eu tive uma troca muito legal com as meninas. Eu até ouvi a Pietra falando também sobre isso, né? Da gente estar ali dividindo cama, conversando, rindo, gastando e ao mesmo tempo se ajudando, sabe? Uma falando das suas dores, uma falando da sua família. Superou tudo do que eu poderia imaginar, tá sendo muito especial. A arte, pra mim, ela se relaciona muito nesse lugar, assim, da gente poder manifestar os nossos sentimentos sem ir pra esse outro lugar. Causa uma revolta, causa um descontentamento, assim, né? Mas eu pensei muito como o que vem da natureza também é uma tecnologia pra mudar, né? Pra transformar. Sem dúvida, eu vou sair daqui maior, eu sinto, do que eu cheguei. Talvez seja exagerado eu falar esperança, assim. Eu acho que a arte me ajuda no geral, não só a minha, mas uma música, quando eu tô escutando uma música, quando eu vejo uma pintura que ela me impacta, eu vejo que ali, a esperança tá ali, saca? A partir da arte, a partir do ser humano. Quando o Dom L vem aqui, a letra dele, a poesia dele me dá esperança. De que tem pessoas que pensam, cara, daquele jeito, sabe? Então, quando tem essa identificação, eu acho que tem como ser pessimista, saca? E alguns questionamentos também, né? Assim, embora seja uma missão muito grande, né? Pensar o planeta, muito complexo, chega até a beirar, às vezes, a utopia. Tem que partir do indivíduo, é uma transformação individual, eu penso assim, né? Eu tenho que fazer o que está ao meu alcance, comprometendo e se comportando dessa forma, né? O ser humano tem essa coisa de aprender com o outro, né? Esse comportamento coletivo. Nós falamos isso em vários momentos, de não se separar da natureza. Essa arte aqui, ela reflete justamente a parada que eu venho pensando, assim, como a gente vai coabitar com a natureza sem extinguir tudo o que a gente fez, que já acabou com a natureza. A gente não pode se separar dela, nós somos parte dela. E acima de todas as coisas, eu coloquei um menor ali de Kenny, sem camisa, segurando uma pipa, porque ele que tem a responsabilidade e a capacidade de mudar o cenário. A provocação que eu lanço no início dessa atividade é que daqui a 20 anos, se a gente olhar uma foto desse espaço, mesmo que na foto não exista ninguém, a gente vai se lembrar do que fez a gente rir, do que a gente comeu, quem é que estava cozinhando, quem é que estava brincando, se a gente chorou junto, se a gente se curou junto. Então essas experiências acabam ficando para sempre marcadas.